Muito bem, pessoal. Hoje o tema é mecanismos de ação da acupuntura no controle da dor. O tema é extenso, ele é cansativo, então eu resolvi dividi-lo em dois vídeos, tá? Muito bem. Então, as vias da dor, geralmente, elas passam por três neurônios, tá? O primeiro neurônio é o que fica mais periférico. Ele é aquele que está em contato com a pele e recebe as informações do meio externo, tá? Ele vai ser responsável por levar uma informação que foi sentida na pele até a medula, tá? Vários tipos de neurônios fazem essa função, tá? Então, aqui a gente tem listados uma lista de um monte de tipos diferentes de neurônios que, com seus diferentes receptores, recebem informações diferentes. A gente tem, por exemplo, mecanorreceptores, termorreceptores, quimiorreceptores, fotorreceptores, receptores polimodais, tá? Então, dependendo de qual for o estímulo, um neurônio diferente é estimulado e aí você identifica essa reação diferente. Muito bem. É, Esses são os primeiros neurônios. O segundo neurônio, ele vai se localizar no corno posterior da medula e ele recebe o estímulo do primeiro neurônio. Então vamos relembrar, o primeiro neurônio faz um caminho da pele até a medula e ele entra pelo corno posterior da medula, onde ele faz sinapse com o segundo neurônio. Esse segundo neurônio vai subir lá do corno posterior até o tálamo, tá? Para lembrar, o tálamo é a estação da Sé. Então, quem mora em São Paulo sabe que quase todas as linhas de metrô chegam no centro na estação da Sé e de lá ramifica, tá? Então, todas as vias periféricas do corpo chegam no tálamo, que é a estação da Sé, e de lá vão se ramificar para o córtex. E lá no tálamo vai haver uma terceira sinapse, uma segunda sinapse com o terceiro neurônio, que vai conectar o tálamo com o córtex sensitivo, que a gente sabe que está localizado no giro pós-central. Então, através desses três neurônios, as nossas sensações são transmitidas lá do periférico até o local onde ele vai ser codificado. Muito bem. Antes de começar de verdade a aula, a gente tem que lembrar das fibras nervosas e de suas características. Tá? Então, a gente tem basicamente dois grupos que foram divididos aí de acordo principalmente com suas funções, tá? E o grupo esse primeiro grupo é o grupo das fibras mielinizadas, que é o grupo A. Então as fibras A-alfa e A-beta dá para ver no desenho aqui, que são as duas fibras mais gordinhas, tá? E elas são mais gordinhas porque tem bastante mielina envolvendo elas, tá? Essas fibras formam o sistema lemniscal e são responsáveis pela sensação tátil, tá? Principalmente a fibra A beta e pela propriocepção, principalmente a fibra A alfa. A fibra A alfa fica mais dentro de músculo, dos fusos musculares. Então, se eu estou de olho fechado, eu consigo colocar a ponta do meu dedo na ponta do meu nariz, mesmo sem olhar. Por quê? Porque a minha própria percepção é normal, né? E aí ela permite que eu faça esse ato sem precisar com a visão, tá? Muito bem, voltando para as fibras A alfa e A beta, elas têm diâmetro grande, como a gente vê na imagem, tá? Elas têm uma alta velocidade de condução, e isso é por causa da quantidade de mielina que tem em volta delas, e elas têm um baixo limiar de excitação, ou seja, qualquer pequeno estímulo estimula essas fibras, tá? É a mesma coisa que você dá uma reladinha de leve no pelo do seu braço e você já sente esse estímulo, tá? Quem está sentindo isso e está transmitindo esse impulso até o cérebro é a fibra A beta, tá? Continuando, a gente tem os grupos das fibras não mielinizadas ou pouco mielinizadas. No caso, a fibra não mielinizada é a fibra C e a fibra pouco mielinizada é a fibra A delta. Essas duas juntas formam o sistema não leminiscal
e são responsáveis pela transmissão de estímulo da acupuntura e estímulo de dor. Qual que transmite o estímulo da acupuntura? É a fibra A delta. Então, a agulha, quando entra na pele, estimula a fibra A delta. Isso nós temos que lembrar. Quem transmite a dor é a fibra C. Então, digamos aí que você tomou um beliscão na pele e doeu. Esse beliscão foi transmitido, essa dor do beliscão, desculpa, foi transmitida através da fibra C, tá? Essas fibras têm diâmetro pequeno, então vocês veem que mesmo a fibra A delta, que tem mielina, a mielina é fininha, tá? Elas têm uma baixa velocidade de condução, elas são muito mais lentas que as fibras mielinizadas, tá? E tem um alto limiar de excitação. Então, não é qualquer coisa que estimula essas fibras, tá? Elas precisam de um estímulo maior. Muito bem. Aqui é rapidamente uma introduçãozinha a respeito de meridianos e de pontos de acupuntura. Eu achei interessante porque é um histórico de estudos aqui, tá? Então, o Dr. Kim, da Coreia, realizou alguns estudos. Ele usou coelhos e injetou P32, que é um isótopo de fósforo, e ele colocou esse isótopo na ponta das agulhas de acupuntura. E ele observou a absorção dessa substância nos tecidos. Então ele colocava a agulha, ele observou a absorção desse isótopo, tá? E ele notou que esse isótopo ele era absorvido por um sistema tubular minúsculo com aproximadamente meio a 1 micron de diâmetro, e esse isótopo ele seguia um traçado que era igualzinho o traçado dos meridianos de acupuntura, tá? Mais tarde, em 85, um francês, o Pierre, com esse sobrenome aí, ele confirmou as descobertas do professor Kim em seres humanos, só que ele usou outro isótopo, que é o tecnésio radioativo 99. Tá? Então, ele usou uma câmera de raios gama, ele fez a mesma coisa, colocou a agulha com esse tecnésio radioativo na ponta, tá? Ele mediu, inclusive, a velocidade de difusão da substância através dos meridianos, e ele viu que ela se movia a 30 centímetros a cada 4 a 6 minutos, e ela também seguia o trajeto dos meridianos, que os chineses já descreveram 5.000 anos atrás. Tá? Ele observou ainda que, usando o método, injetando a mesma substância em pontos aleatórios, não existia o mesmo efeito. Então aí comprova-se a eficácia de você usar o ponto em vez de usar um ponto falso. Tá? Quanto ao estudo histológico, o Dr. Kim, lá na Coreia, de novo, viu sob microscopia eletrônica e percebeu esses ductos chegando até o núcleo das células onde está presente o DNA. Os pontos de acupuntura, então, são uma região da pele em que é grande a concentração de terminações nervosas sensoriais. Essa região está em relação íntima com nervos, vasos sanguíneos, tendões e cápsulas articulares. Aqui eu paro um pouco para lembrar do nervi vasorum, que é a inervação dos vasos, que está muito relacionado à transmissão dos impulsos da acupuntura. Eles viram que essas regiões da pele, né, onde estão os pontos, essas regiões possuem propriedades elétricas diferentes das áreas teciduais adjacentes. Elas têm uma condutância mais elevada, têm uma menor resistência, têm padrões de campo organizados e diferenças de potencial elétrico. Tá? Então, basicamente, os pontos de acupuntura são pontos de baixa resistência elétrica na pele. Muito bem. Quanto ao mecanismo de ação da acupuntura, o que é importante saber e que geralmente pode ser pedido na prova do título de especialista, tá? De acupuntura para médicos, né? Então, o mecanismo de ação da acupuntura ele é opioidogênico, ele é feito, né, à base de opioides, então, opioides endógenos, tá? E o que a gente sabe? Que existem dois antagonistas opioides, que são o naloxone e o naltrexone, tá? O naloxone é um antagonista opioide de curta duração e o naltrexone é um antagonista opioide de longa duração. Ambos, quando aplicados, eles não dão efeito à acupuntura. Se eu fizer acupuntura e aplicar logo em seguida o naloxone, acabou o efeito, tá? Perdi todo o meu trabalho, tá? O Levine, em 76, viu
que a acupuntura aplicada em áreas acometidas por neuralgia pós-herpética também não se mostrou eficaz. O que a gente percebe, turma? Que quando você inativa a transmissão nervosa ou por alguma lesão essa transmissão está inativada ou está falhando, né, como no caso da neuralgia pós-herpética, a acupuntura realmente não é eficaz. Então, o que a gente faz? Como é que a gente costuma tratar, inclusive, a neuralgia pós-herpética? A gente usa pontos próximos, tá? E principalmente pontos do Giage, que é aquela pontuação paravertebral, do Roatua Giage, tá? E aí a gente consegue ter alguma melhora. Mas se usar pontos locais, não vai ter efeito, tá? E, embora o efeito analgésico das neuralgias tenha sido obtido puncionando-se áreas à distância, é o que ele está falando aqui. Tratou-se neuralgia herpética com pontos à distância. Wang e colaboradores, em 85, percebeu que a aplicação de agulhas de acupuntura estimula fibras nervosas específicas. Tá? Então ele confirmou que as fibras A deltas transmitem o impulso de acupuntura. Tá? Ele viu que assim, a fibra A delta ela costuma traduzir sensações como choque, sensação de peso e parestesia. E essas sensações são as mesmas sensações trazidas pela agulha da acupuntura quando colocada corretamente no corpo. Tá? Então ele confirmou essa teoria. Resumindo, fibras A delta transmitem a sensação da agulhada da acupuntura e fibras C transmitem a sensação de dor. E as fibras A beta, vamos lembrar. Então as fibras A beta transmitem a sensação de tato e as fibras A alfa transmitem principalmente a propriocepção. Muito bem, então agora é que começa a aula sobre os mecanismos de ação. E aí vocês têm que ter uma organização nessa cabeça de que existem 3 mecanismos de ação. Então, desde que eu coloco a agulha lá na pele, gera-se uma reação em cadeia que vai liberar, primeiro, mecanismos de ação locais para inibir a dor, depois, mecanismos segmentares, que são respostas da medula, e terceiro, respostas suprassegmentares a nível cerebral. Tá? Importante a gente saber hoje que essa primeira parte da aula ela vai abordar mecanismos locais e mecanismos segmentares. A parte suprassegmentar, que realmente é mais complexa, ela vai ficar numa aula à parte, porque eu não quero que esse vídeo se estenda muito. Muito bem. Então, começando com os mecanismos locais, tá? Que eu tenho que ter de palavra-chave para lembrar de mecanismo local, tá? Eu tenho que ter essas palavras-chave aqui, tá? Então, eu tenho que lembrar do peptídeo ligado ao gene da calcitonina, que é o CGRP, que é uma sigla em inglês. Tenho que lembrar de substância P, tenho que lembrar de DT e tenho que lembrar das fibras A beta, A delta e C. Essas são as palavras-chave quando eu estou falando de mecanismos locais, tá? Muito bem. Então, tudo começa com uma lesão do tecido, tá? Então, você fez um machucado e aí esse tecido que se rompeu vai liberar substâncias inflamatórias locais, tá? Então, vai liberar bradicinina, prostaglandina, histamina, tá? Substância P, tá? E quem vai sentir essa dor é a fibra C, que lá no corno posterior da medula faz sinapse com o segundo neurônio. Esse segundo neurônio sobe até o tálamo e do tálamo faz sinapse novamente até o córtex cerebral, tá? Muito legal. Então, liberou-se substâncias inflamatórias locais. Tá? Qual que é a primeira substância liberada quando há uma lesão tecidual? É a CGRP, peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Viu na alternativa CGRP, tem que estar relacionado a mecanismo local. Se ele estiver relacionando, por exemplo, CGRP ao mecanismo segmentar, que é medula, já está errado essa alternativa aí. Tá? O CGRP é sintetizado nos gânglios da raiz dorsal e promove vasodilatação. Tá? Essa vasodilatação
ela vai permitir que muitas células inflamatórias cheguem ao local lesionado, tá? E, e aí a gente vai ter então liberação também de substância P através dessa lesão a nível celular, tá? Então duas coisas que são liberadas é o CGRP e a substância P. Ela vai ativar mastócitos a liberar histamina, estimulando as fibras C e promovendo vasodilatação capilar. Além da histamina, mastócitos promovem liberação de bradicinina, serotonina, íons potássio, prostaglandina e nós vamos também ter transformação do ácido araquidônico em leucotrienos, tromboxanos A e B e prostaglandinas. Então, um monte de substâncias inflamatórias na primeira reação local. Tá? Quais são as provas de que eu tenho que a agulha foi inserida em ponto correto? Então isso é muito comum da gente ver no pós-agulhamento, tá? Desce aqui o slide lá embaixo, ó. Primeira coisa que eu percebo no pós-agulhamento é um vermelhidão ao redor do ponto que eu agulhei, tá? Essa presença desse eritema é indicativo de que a punção foi correta, tá? Outra prova de que o agulhamento foi correto é quando você encontra o DTI. DTI é aquela sensação que o paciente tem quando a agulha entra e ele sente um incômodo. Esse incômodo ele pode se manifestar de muitas formas diferentes, tá? Mas basicamente pode ser por parestesia, ou pode ser uma sensação de distensão, plenitude, ou então uma sensação de peso, tá? Pode referir uma dor desagradável com sensação de fadiga muscular, pode sentir uma pressão ou formigamento, ou então calor ou frio, tá? Mas assim, é bem diversa essa queixa do paciente, mas é sinônimo de que a gente achou o local correto de punção. Muito bem, então o mecanismo local ele é relativamente simples porque são as respostas inflamatórias que a gente espera ao haver a lesão das células mais superficiais lá na pele, tá? Então, lembrados do peptídeo ligado ao gene da calcitonina, CGRP, da substância P, do DTI e das fibras A beta, A delta e C. Tá? Eu sou muito repetitivo e eu prefiro ser repetitivo, porque a gente geralmente aprende na base da repetição. Então, eu vou repetir várias vezes. Eu acho que ajuda a memorizar melhor, porque o tema realmente não é fácil, cansativo. Então, vamos lá, força aí. Tá? Nós vamos agora para o mecanismo de ação segmentar, que já é um passo além, tá? Na transmissão da sensação dolorosa, tá? E quando a gente vai estudar, nós temos que também ter algumas palavras-chave aí que vão começar a complicar, mas vamos lá, tá? Então a primeira palavra-chave que a gente tem são as células de ampla variação dinâmica, que a gente usa a sigla AVD. Elas vão estar relacionadas no mecanismo segmentar de ação da acupuntura. Tem que lembrar sempre da substância cinzenta periaquedutal, que no mesencéfalo, tá? Tem que lembrar também da encefalina, que no mecanismo segmentar é a principal neurotransmissor envolvido. Então, ó, falou em segmentar na alternativa, se estiver relacionando aí a neurotransmissores, nós temos que lembrar da encefalina, tá? Porque no suprassegmentar serão outros neurotransmissores os envolvidos, tá? Então, assim, encefalina segmentar, tá? Tem que lembrar também das células marginais, que a gente usa a sigla M, que estão localizadas na lâmina 1 de Hexed. Já vamos falar das lâminas. E nós temos que lembrar também do núcleo magno da RAF. Tá? Muito bem, então essas são as palavras-chave que eu acho que, se estou na questão mecanismo segmentar, tem que ter algo relacionado a isso aqui. Tá? Vamos repetir de novo para lembrar. O interessante do mecanismo segmentar é que a gente começa a notar que o sistema nervoso central ele não é só um sistema de recepção. Então, toda vez que você causou um dano tecidual, causou uma dor, o sistema nervoso central ele está lá para perceber que houve a dor, tá? Mas ele também está lá para agir e inibir essa dor de alguma forma, tá? Então, a dor, apesar de ser algo benéfico, porque ela transmite o que algo está errado, tá? Depois que você já recebeu a informação de que algo está errado, o seu corpo vai batalhar
para trabalhar contra essa dor, tá? Então o sistema nervoso central recebe o impulso, codifica a informação e age para inibir essa dor de alguma forma. E é através do mecanismo segmentar que começa então a primeira ação do sistema nervoso contra a dor. Muito bem. Quando a gente fala de segmentar, nós já estamos falando a nível de medula, tá? Então seria aquele segundo neurônio, tá? Já não é mais o neurônio local, a beta, a delta. Nós já estamos falando daquele neurônio que lá no corno posterior da medula transmite a informação até a estação da Sé, que é o tálamo. Então, cadê o corno posterior? Tá? Então, o corno posterior está aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar uma caneta mais grossa. Vamos lá. O corno posterior está aqui, ó. Esse é o corno posterior e esse é o corno anterior da medula, que está enquadradinho aqui, ó. Tá? Então, olhou aqui para a medula, esse é o H medular. Tá vendo que ele tem uma forma de H? Bora desenhar. Tem uma forma de H. Tá? E a parte posterior é aquela que se comunica com a periferia da medula. Tá? É por essa parte que entram os neurônios sensitivos. Tá? Então, os neurônios sensitivos aferentes entram por aqui, tá? E de lá vão subir até a medula. O que a gente tem que lembrar? Tem que lembrar das fibras A delta, que elas fazem sinapse nas lâminas 1 de Hexed, lá com as células marginais, e as fibras C fazem sinapse nas lâminas 2 e 5 de Hexed. Tá? Lembrando então que as células marginais estão lá na lâmina 1, e as fibras A delta que trouxeram o estímulo lá de fora da pele já fazem sinapse logo na lâmina 1. Isso também pode ser pedido em prova. Onde em que local, em que lâmina, né, do corno posterior as fibras A delta ou as fibras C fazem conexão. Tá? Vocês vão ver um desenho mais para frente que vai fazer mais sentido. Tá? Antes disso, a gente tem que lembrar das lâminas e aí nós vamos reforçar depois com o desenho. Então, a lâmina 1 tem uma maior proporção de células marginais ou neurônios nociceptivos específicos. Tá? Lembrar das células marginais, M. Tá? A lâmina 2 é o local da substância gelatinosa, que é um nome muito importante quando você fala do mecanismo segmentar. Tá? Porque a substância gelatinosa ela vai facilitar essa transmissão do impulso lá para o tálamo. Tá? E na lâmina 2 também tem as células pedunculares, que vão ser importantíssimas também na inibição da dor. Mais para frente a gente vai ver. Tá? A lâmina 5 tem uma maior concentração das células de ampla variação dinâmica, AVD, que são células que participam da facilitação da transmissão nervosa do primeiro para o segundo neurônio da via da dor. Então lembra do primeiro neurônio, aquele que veio lá de fora da periferia? Tá? As células da AVD vão facilitar. Isso também é prova, hein? Tá? Então olha só, tá vendo esse desenho aqui? O sinal doloroso ele foi transmitido lá na beira da pele e quem recebeu esse impulso? Foi a fibra C. Tá? Então a transmissão da dor começa com a sensação de dor oriunda de algum local, ou da pele, ou de alguma estrutura. Tá? O nosso receptor C percebe essa dor e ele vai fazer uma sinapse com a substância gelatinosa. A substância gelatinosa faz sinapse com as células da AVD, da ampla variação dinâmica, e essas células vão levar o impulso pelo trato espino-reticular até o tálamo. Tá? Muito bem. Aqui está explicado o contexto que eu já acabei de explicar. Tá? O sinal vai ser interpretado como dor quando a gente lá no tálamo fizer uma outra sinapse. Esse neurônio que fez sinapse vai lançar ramificações até o giro pós-central, lá no córtex cerebral, e aí você percebe que teve dor. Tá? Só para lembrar, o neurônio C se projeta para a substância gelatinosa que está na lâmina 2.
A AVD, que são as células de ampla variação dinâmica, estão localizadas na lâmina 5, tá? E, então a dor, ela se manifesta através do nosso receptor C e ela vai fazer sinapse na lâmina 2, na lâmina 5, para depois subir até o tálamo, onde faz a sinapse para chegar no córtex. Muito bem, então aqui a gente aprendeu até agora como a dor é transmitida. E aí agora nós vamos saber como é o controle da dor. Então, o corpo percebeu que houve dor e o cérebro vai agir para inibir essa dor. Então, vamos lembrar como acontece o controle da dor. Tudo começa com a sensação de dor que vai vir de algum local do corpo, tá? A gente vai colocar a agulha para tratar a dor. Aí chegou a vez do médico acupunturiatra, tá? O médico vai inserir a agulha na pele, tá? E começa a ter um efeito inflamatório local, igual a gente falou anteriormente, no local, tá? Ao mesmo tempo, essa colocação da agulha, ela é transmitida para as fibras A delta e chega no corno posterior da medula, mais precisamente na lâmina 1 de Rexed, tá? Então, a fibra C, rapidão, vamos voltar. A fibra tem conexão direto com a lâmina 2, que depois vai para a lâmina 5. A fibra A delta faz conexão com a lâmina 1, tá? E através desses interneurônios inibitórios, que também são conhecidos como células pedunculadas. Então você vê que eu usei aqui os dois nomes, porque pode cair na prova um nome ou outro, tá? Então, a lâmina 1 lá, houve a sinapse da fibra delta com as células pedunculadas, vai chegar na lâmina 2, que é onde mora a substância gelatinosa, tá? E essa substância gelatinosa é uma região rica em interneurônios produtores de neurotransmissores, entre eles GABA e encefalina, que inibem a transmissão da dor. Lembra que a gente falou da encefalina? Tem que lembrar que segmentar é encefalina, tá? Não sei como é que vocês vão lembrar. Eu lembro assim, segmencefalina. É horrível, mas se te ajuda a lembrar, tá bom, né? Então, tudo bem se eu passar vergonha aqui, porque eu não estou mostrando a cara mesmo, né? Então, lembrar disso, segmencefalina, tá? Segmentares, segmencefalina. E aí eu lembro que falou de medula, falou de segmentar, o neurotransmissor é a encefalina principalmente, tá? Muito bem. Na estrutura, né, na substância gelatinosa, também funciona o chamado portão da dor, que nós vamos falar logo mais a respeito, tá? A teoria do portão foi descoberta por Melzack e Wall em 1965. Muito bem, então a gente agulhou, colocou a agulha chegou, estimulou, né, a fibra A delta, a fibra A delta fez sinapse no, na, sub, na, na 1 de Hexed, tá? Desculpa aí o branco. E esse estímulo ele é levado até o núcleo magno da RAF, tá? Que está lá subindo a medula. Do núcleo magno da RAF, ele sobe para a substância cinzenta periaquedutal, lá no mesencéfalo, tá? Se a gente for lembrar das estruturas cerebrais, que eu sei que muita gente não lembra, tá? Mas a gente tem a medula, que chega até o tronco cerebral. No tronco cerebral vai encontrar com o bulbo, tá? Do bulbo sobe para a ponte e da ponte sobe para o mesencéfalo. Por que é importante lembrar isso? Porque a gente tem que lembrar o trajeto que está pelo qual essa neurotransmissão está ocorrendo, tá? Então o núcleo magno da RAF está lá mais para baixo, chega na substância cinzenta periaquedutal que está lá no mesencéfalo, lá para cima, tá? E lá no mesencéfalo, um pouquinho para frente dele tem o hipotálamo e um pouquinho para cima dele tem o tálamo, tá? Muito bem. Então, da substância cinzenta periaquedutal partem fibras serotoninérgicas que estimulam a substância gelatinosa da medula. Tá? Aqui é o condor e ele está mandando estímulos serotoninérgicos
para ver se a gente consegue inibir essa dor, tá? Então, ó, essa serotonina descendo já, agora nós estamos fazendo trajeto de volta, tá? Ela faz com que os neurônios encefalinérgicos inibitórios da substância gelatinosa entrem em ação e produzam a encefalina, de novo a encefalina, tá? E ela vai migrar para atuar nas lâminas 2 e 5, onde chega através dos neurônios que inibem as sinapses entre os neurônios 1 e 2. Então, aquele primeiro neurônio que ia transmitir o impulso de dor, que é a fibra C, a transmissão desse impulso de dor é inibida pelas células pedunculadas. Tá? Turma, tá bagunçado, e eu sei que tá bagunçado. Mas eu estou dando a teoria porque agora, logo a seguir, eu vou mostrar um desenho explicando isso e vai ficar mais fácil. Mas pelo menos já vão ter visto uma vez e o desenho vai ser a segunda vez que vocês estão vendo. Tá? Muito bem. A encefalina, então, vai inibir as células de ampla variação de dinâmica na lâmina 5 e com isso vai bloquear a passagem do estímulo das fibras C do primeiro para o segundo neurônio e vai diminuir a sensação dolorosa. Chegamos no desenho. Tá? Então você vê que o desenho já ficou mais complexo. Vocês esperem só para ver como é que ele vai ficar quando a gente começar a falar de mecanismo suprassegmentar. Vai ser maluquice aqui, mas vamos com calma. Então você vê que aqui a gente já acrescentou agulha aqui embaixo, tá? No desenho, tá? Tem a fibra A delta levando o estímulo da agulha. E vocês reparem uma coisa, ó, os receptores primários A delta, eles têm projeção para dois locais diferentes. Eles vão se projetar para as células marginais, que estão marcadas aqui em M, de cor roxa, tá? E para as células pedunculadas, que estão aqui na cor preta, viu? Tá? Então você vê, quando você colocou a agulha, olha só, olha o que acontece quando você, médico acupunturista, coloca a agulha na pele, tá? Você estimula as fibras A delta, esse estímulo da agulha, ele vai ser levado através das células marginais lá para cima, no trato espinotalâmico, tá? E, ao mesmo tempo, esse estímulo da agulha, ele vai chegar nas células pedunculadas, tá? Que através da encefalina inibe lá a substância gelatinosa, tá? E se inibiu aqui, ó, o que acontece? O estímulo de dor que estava chegando da fibra C já não chega mais, porque a substância gelatinosa ela não tá conseguindo passar a informação adiante, tá? Então, a gente controlou a dor de forma aqui segmentar, colocando a agulha no local correto, tá? Muito bacana, né? Lembrar isso, ó. Já caiu questão falando assim: a encefalina é o principal neurotransmissor envolvido no mecanismo segmentar. Isso está certo, ela é realmente, tá? Então eu coloquei aqui embaixo para lembrar. Muito bem, lembrando. Cadê a célula marginal? Está na lâmina 1 de Hexed. Cadê a substância gelatinosa? Está na lâmina 2. E a AVD, a célula da ampla variação dinâmica, está onde? Está na lâmina 5. Você vê que assim, falou substância gelatinosa, falou célula da AVD, falou célula marginal ou pedunculada, lembrar do mecanismo medular, tá? Rapidão, a teoria do portão. Então, o Melzack e o Wall propuseram em 1965 a teoria que diz que a penetração de impulsos dolorosos no sistema nervoso central seria regulada por neurônios e circuitos nervosos existentes na substância gelatinosa do corno posterior da medula, que é como um portão impedindo ou permitindo a passagem desses impulsos dolorosos. Para que não lê mais, vamos voltar no desenho. O Melzack e o Wall propuseram que a substância gelatinosa está envolvida na teoria do portão. Cadê a substância gelatinosa? Tá aqui, ó. Tá. Então a teoria do portão está envolvida com a substância gelatinosa. Se a substância gelatinosa quiser, vamos dizer assim, se ela quiser, ela permite que a dor chegue ao sistema nervoso central e permite que o cérebro interprete o estímulo de dor. Se a substância gelatinosa não quiser, esse estímulo não chega e não vai ser reconhecido como estímulo de dor. Tá? Então, falou de portão, falou de substância gelatinosa. Tá?
Esse portão ele é controlado por vias descendentes supraespinhais e pelos próprios pulsos nervosos que entram pelas fibras das raízes dorsais. Então vocês vão ver mais para frente que existe mais de uma célula controlando a, as células pedunculadas e então existem várias formas da gente fechar esse portão, tá? Então lembra que a substância gelatinosa é um portão mesmo. Se o portão está aberto, a dor passa por ele e chega no cérebro. Se o portão está fechado, a dor não passa por ele e o cérebro não consegue perceber que tem dor, tá? Então, por enquanto, a gente está vendo que as células A delta estimulam as células pedunculadas em preto e essas células pedunculadas inibem, fecham o portão. Só que existem várias formas de estimular as células pedunculadas, isso nós vamos ver mais adiante, tá? Então existem várias formas de fechar o portão, tá? Então, dessa forma, as fibras mielínicas de tato, a beta, têm efeito antagônico ao das fibras finas de dor, que são as A delta e a C, tá? A fibra A beta geralmente fecha o portão e a fibra A delta se abre. Muito bem. Ainda sobre os mecanismos segmentares, a gente tem que falar de sistema nervoso autônomo, porque, não sei se vocês lembram, mas existem fibras simpáticas e parasimpáticas ao longo de toda a coluna, tá? Então, para lembrar, primeira coisa, nós temos que lembrar o que é o sistema nervoso autônomo, tá? Então, o sistema nervoso autônomo, ele é uma pequena parte do sistema nervoso grandão, tá? Então, o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central à esquerda e periférico à direita. O sistema nervoso central é composto de encéfalo e medula, tá? E o sistema nervoso periférico ele pode ser classificado em somático e autônomo. O somático é tudo aquilo que a gente faz de forma voluntária. Por exemplo, eu estou falando agora, né? É um ato voluntário, tá? O sistema nervoso autônomo, então, ele controla tudo aquilo que é automático no corpo. Então, por exemplo, eu agora não estou tendo que raciocinar para respirar, tá? Isso é automático. Eu, por exemplo, também não estou tendo que raciocinar para o meu intestino se contrair e produzir o bolo fecal. Então, o intestino está fazendo isso de forma automática, tá? E todas essas coisas automáticas estão sendo controladas pelo sistema nervoso autônomo, que pode ser simpático e parasimpático. Então, já lembramos do sistema nervoso autônomo, então agora vamos lembrar de que acontece, né? Então, esses estímulos periféricos, eles ativam fibras simpáticas, as fibras simpáticas desencadeiam respostas a curto e longo prazo, e essas ações acontecem em nível de corno posterior lateral da medula e de estruturas centrais moduladoras dos mecanismos do sistema nervoso autônomo. Vamos recordar as palavras-chave dos mecanismos segmentares para encerrar a aula, tá? Lembrando que vai ter segunda parte dessa aula, mecanismos suprassegmentares em breve. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar são as células da AVD, que são a ampla variação dinâmica, tá? Elas estão em que lâmina? Muito bem, turma. Vocês estão de parabéns. Lâmina 5, é isso aí, tá? Então, são células cujos axônios alcançam o cérebro pelo trato espinorreticular, onde os impulsos nociceptivos são interpretados como dor. Então é aquela célula que transmite a dor, tá? Me veio uma coisa agora. O que é AVD? Além de ampla variação dinâmica, o que é AVD? AVD, né, a gente que usa muito termo esse termo na neuropediatria, pelo menos, né? São as atividades de vida diárias, tá? As suas atividades de vida diárias estão lhe causando dor? Ir para o trabalho todo dia, levar o filho na escola, não dói? Às vezes dói, né? Essa rotina aí. Então lembra que a AVD transmite a dor, viu? Tá? Porque dói. Outra coisa que tem que lembrar: substância cinzenta periaquedutal, que está lá no mesencéfalo.
Aqui, né, lembrar do aqueduto cerebral, tá? Que tá no mesencéfalo. Então a substância séria aquedutal tá lá no mesencéfalo, tá? A gente vai falar mais dela logo na próxima aula, tá? Lembrar da encefalina, que é o principal neurotransmissor envolvido no mecanismo segmentar. E lembrar das três células aqui muito importantes, tá? Que são as células da AVD, que estão localizadas então na lâmina 5. Lembrar da substância gelatinosa, tá? Localizada na lâmina 2. E lembrar das células marginais localizadas na lâmina 1. As células marginais é fácil de lembrar, porque assim, a lâmina 1 é a que está mais na periferia, tá? Então ela está mais marginal, tá? E, e é isso. Então lembrar desses macetinhos aí, porque é ridículo, mas ajuda, viu? E é isso, turma. Esse é o fim da parte 1, tá? Se vocês gostaram e quiserem dar um like no vídeo, fiquem à vontade. Se quiserem seguir também nas redes sociais, fiquem à vontade, tá? Eu publico conteúdo de neuropediatria e de acupuntura. E estou criando agora essas aulas de acupuntura porque vi a necessidade ao estudar para a prova de título de acupuntura, né? Então, acho que qualquer ajuda aí é bem-vinda, porque são temas complexos e eu espero que todo mundo saia daqui dessa parte aqui sabendo fazer a prova e mandar bem nessa prova, beleza? Então, tamo junto. Até a próxima. E procurem aí no YouTube a parte 2 dessa aula. Se vocês não acharam ainda, é porque eu ainda não terminei de organizar. E eu estou tentando organizar de uma forma bem aí didática, porque eu sei que não é mole, tá? Então, paciência e até a próxima.